Olá, sejam bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou o Paulo Aido e hoje quero convidar-vos a verem um filme sobre o Egito, mais precisamente sobre as noivas sequestradas. Trata-se de uma situação terrível que envolve meninas e raparigas cristãs de que praticamente ninguém fala. O filme não é muito grande, são apenas cerca de 11 minutos, mas é uma história muito forte, o rapto de meninas cristãs para extorsão. Uma história a que vamos voltar daqui a nada. Vejam o filme com muita atenção. Queremos saber o paradeiro das nossas filhas. As nossas filhas têm 14, 16 e 15 anos. Onde estão? Quem as levou de junto de nós? Como é que elas estão? Eu quero falar com a minha filha, quero ouvir a voz dela, saber se está viva ou não. Não quero mais nada. Quero ouvir a voz da minha filha. I wanted to hear my daughter's voice. O Egito é muito frequentemente associado à história antiga, às dinastias faraónicas, às pirâmides e ao turismo. Poucos turistas no Egito se apercebem do que se esconde por detrás da fachada deste antigo paraíso. The facade of this ancient paradise. Em 2011, houve um aumento significativo dos atos de terror contra cristãos, que constituem apenas 15% de uma população de 80 milhões. Talvez o aspecto mais terrível e oculto da perseguição contemporânea aos cristãos é o rapto e a conversão forçada de meninas menores de idade. Underage girls. Os casos de conversões forçadas ao Islão têm sido predominantes no Egito desde o início dos anos 90 do século XX, desde que começaram a surgir os grupos islâmicos e a Sharia. Estes incidentes ocorriam sob a égide da Agência de Segurança Nacional. Após a revolução e a dissolução da agência, os salafitas começaram a agir de acordo com os seus próprios objetivos. Depois da revolução, apercebemos-nos que o seu interesse se vira para as meninas de 11, 12 e 13 anos. Há um grande grupo de raparigas desta faixa etária que desapareceu sem deixar rastro. Uma dessas meninas egípcias raptadas tem 14 anos. Nadia Said Makram, e desapareceu durante uma ida à igreja. Levei-a até à igreja. Quando a celebração começou, saí por uns momentos. Quando regressei, Nádia já tinha desaparecido. Saímos e procurámos pelas ruas. Depois regressámos à igreja, mas ela não estava em lado nenhum. De repente disseram-me: a tua filha foi raptada. Fiquei em choque. Quando soube que a minha irmã tinha sido raptada, demos a volta a todos os lugares com os nossos amigos e colegas, também cristãos, corremos de um lado para o outro, procurámos em toda a espécie de lugares, até nos hospitais. Estávamos todos profundamente chocados. Mais tarde descobrimos que ela tinha sido raptada por ser cristã. They had kidnapped her because she was a Christian. Os raptos estão de forma trágica e crescente na ordem do dia no Egito. As meninas cristãs são levadas para locais desconhecidos onde são violadas repetidamente, drogadas e então, após algumas semanas de tortura, são coagidas e chantageadas a converter-se ao Islão. Se uma menina cristã desaparece no Egito, atualmente o mais provável é ela aparecer num filme de vídeo ou 2 ou 3 meses depois, admitindo ter se tornado muçulmana de livre vontade. No momento em que faz esta declaração, oficialmente torna-se muçulmana e a sua família cristã perde todos os direitos sobre ela. Não podia comer, beber, nem dormir. Tudo o que eles queriam era drogar-se e violar-me. Outro grupo de homens veio e levou-me. Fiquei com eles durante 2 dias. Não sei como sobrevivi. Eram 5. Ficaram comigo num quarto. Eu não conseguia distinguir o dia da noite, não conseguia dormir nada. Pelo menos 50 homens violaram-me durante esse mês e pelo fato de eu ser cristã, não se fez nada.
Os cristãos locais alegam que as autoridades islâmicas não só nada fazem para proteger estas meninas, como frequentemente aceitam estes raptos de forma tácita como parte de uma chamada para o Islão regional mais alargada. Call to Islam. Estes atos também são financiados por apoiantes islâmicos de outros países. Uma menina vale entre 20 a 100 mil libras egípcias, dependendo da sua aparência e da sua posição social. Social standing. W zależności od urody tej dziewczyny i jej statusu społecznego. Embora os locais onde as meninas cristãs são mantidas em cativeiro sejam por vezes conhecidos, a polícia local mantém-se silenciosa em relação a estes crimes. Os pais de Nadia Said, desde o dia do seu desaparecimento, têm pedido, sem êxito, à polícia egípcia que haja de forma a revelar os autores do crime. A situação é ainda mais dramática por haver conhecimento do paradeiro do homem de 40 anos responsável pelo rapto de Nadia. Kidnapping is well known. Fui participar ao rapto ao Ministério Público. A polícia veio à minha casa, agrediu-nos e revistou a casa. Fui obrigada a sair porque o procurador me disse literalmente que acabariam connosco. Devia ter ficado calada. Embora saiba quem é o raptor, não devia ter feito acusações, mas simplesmente ter aceito o inquérito sobre o desaparecimento. Tenho de aceitar o rapto da minha filha ou fugir. Falei com um cristão do Egito que me contou que muitas vezes sabem onde escondem estas meninas, mas que não podem fazer nada. A única coisa que podem fazer é andar à volta da casa e rezar. Pray. Modlić się. O rapto de meninas cristãs e a sua conversão forçada ao Islão tem muitas consequências dramáticas. À luz da nova Constituição do Egito, inspirada pela lei da Sharia, a reversão ao cristianismo após uma conversão ao Islão, de livre vontade ou por coação, é praticamente impossível. O castigo mais grave por apostasia do islamismo é a morte. Apostasy from Islam is death. Relativamente ao regresso de pessoas ao cristianismo, apresentámos 5.000 petições com o único propósito de recuperar o direito de um cristão regressar ao cristianismo. Claro que tais atos não são desprovidos de problemas, dificuldades e de perseguições por fanáticos quando descobrem que, depois de se terem convertido ao islamismo, agora querem voltar para o cristianismo. Christianity. Meninas cristãs aterrorizadas, perseguidas, expostas às provocações islâmicas, encontram alguma ajuda nas igrejas, como é o caso da Arquidiocese Católica de Elmínia. Para além da assistência material, recebe ainda, acima de tudo, apoio espiritual e psicológico. Procuramos falar com as meninas sobre qualquer problema que tenha acontecido, ataques ou violações. Procuramos convencê-las a ficar connosco durante algum tempo para recuperarem e assim capacitá-las para se tornarem novamente membros úteis da sociedade. As meninas chegam aqui para serem reabilitadas. Podem cá ficar de 6 meses a 1 ano e até mais de 1 ano. Nessa altura atribuímos-lhe um tutor que mesmo quando ela se vai embora nunca a deixa. Quando uma menina chega, não tem de pagar nada. A Diocese assume a responsabilidade de tudo o que lhe diz respeito, inclusive as despesas com a saúde e os assuntos de caráter social, independentemente das suas crenças e da sua vida. And social matters. Havia um grupo de muçulmanos que tencionavam raptar-me. É por essa razão que eu estou aqui. Houve problemas entre esse grupo e o meu irmão. Eles temiam pela minha segurança e por isso trouxeram-me para cá. Agora, quando tenho algum tempo livre, não posso ir para casa por causa deles. Tenho muito medo deles. Eles olham-me fixamente.
Por isso, quando estou em casa, fico sempre dentro e nunca saio. Se aqui ficar mais um ano, casar-me-ei e não volto para casa para lá viver. Vou casar-me logo que possa. I will immediately wed. Para além dos raptos e das conversões forçadas, as meninas cristãs são obrigadas a cobrir a cabeça e o rosto, de acordo com a tradição muçulmana, ou sofrer humilhações. Apesar do aumento de crimes desta natureza, um véu de silêncio entre a comunidade internacional votou este assunto ao mutismo. Os cristãos estão conscientes de que, nas atuais circunstâncias, se o mundo livre, o Ocidente, não acordar e fizer algo para realmente os ajudar, para influenciar as autoridades egípcias a mudar a sua política em relação aos cristãos, em especial uma política de consentimento à opressão e um confronto brutal com o cristianismo, então tudo o que lhes resta é a sua fé em Deus e a oração. Esta é a fotografia de quando ela era muito pequena. Esta é uma fotografia dela no dia em que fez o exame para entrar no colégio. Esta é uma fotografia da Nádia com o pai e os irmãos. E esta é uma fotografia da Nádia. This is a picture of Nadia. Olá de novo. Acabámos de ver um filme sobre as noivas sequestradas no Egito. Esta é uma história, apenas mais uma história, que revela bem como a comunidade cristã vive dias terríveis no Egito. Mas para falarmos disto, temos aqui em estudo e, como sempre, como é habitual, é Catarina Martins, diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Mortes, raptos, sequestros. Podemos dizer que a comunidade cristã no Egito continua a viver dias de terror, mesmo após a deposição em agosto do ano passado pelos militares do presidente Mohamed Morsi, eleito pela Irmandade Muçulmana? Sim, Paulo, sem sombra de dúvidas. De facto, só para termos uma ideia, desde agosto do ano passado, portanto há pouco mais de 6 meses, cerca de 43 igrejas foram destruídas e mais de 200 propriedades de cristãos foram atacadas por grupos radicais islâmicos e sempre com uma grande dose de violência para com os proprietários. O filme que acabámos de ver remete-nos para um obscuro negócio dos resgates e que afeta muito particularmente a comunidade cristã. De que se trata, afinal? De facto, o que nós acabámos de ver mostra estes ataques contra jovens, mas não é só contra as jovens que este tipo de ataques acontece, é contra a comunidade cristã e todos eles são feitos mais ou menos da mesma forma. Portanto, as pessoas são raptadas, são sequestradas e depois há um pedido de resgate às suas famílias, quase sempre com somas muito avultadas e que normalmente as famílias não têm capacidade para pagar aquele resgate. E, portanto, é sempre, vive-se um clima de terror e muitas vezes já foram agora, devido ao recorrer da situação, de tantas vezes que tem acontecido, portanto, há pequenos grupos que se juntam e que vão atuando cada vez que há um sequestro, de forma a poder ajudar as famílias que foram vítimas destes ataques. Catarina, podemos dizer que raptar cristãos e exigir um resgate pelas suas vidas tornou-se num dos negócios mais rentáveis no Egito nos dias que correm? Sim, sem qualquer sombra de dúvidas. De facto, o Egito, e apesar de todos os esforços que os militares têm feito, continua a ser um país que vive sem lei, sem ordem. Portanto, é a lei do mais forte que prevalece. Muito bem, vamos então focar-nos nas conversões forçadas de que o filme nos falava. Nos últimos anos, centenas de meninas e adolescentes cristãs têm desaparecido misteriosamente no Egito. Quando as famílias conseguem voltar a localizá-las, normalmente já é tarde demais. E é tarde demais porquê? Porque estas jovens, de facto, são raptadas e são forçadas a converterem-se ao Islão. E a partir deste momento não há forma de elas voltarem para as suas famílias, porque oficialmente
elas são muçulmanas. Eu sei que há advogados cristãos coptas que trabalham essencialmente com estes casos e têm procurado ajudar estas famílias. De que forma? Sim, portanto, há de facto advogados e temos um caso do Said Fayez, que tem vindo a denunciar de facto estes casos e a existência de células criminosas que atuam com este objetivo de sequestrar cristãos e de fazerem a sua vida através destes sequestros, através dos seus resgates e destas conversões forçadas que vão fazendo ao longo do ano. São raríssimos, mas nos poucos casos em que estas raparigas conseguiram fugir dos seus raptores, elas têm descrito histórias terríveis. E são essas histórias que nos permitem imaginar aquilo que elas passam. Exato. Portanto, estas meninas que são raptadas são levadas para locais que não sabemos onde, portanto, locais desconhecidos, são violadas, são drogadas e não se sabe muito o que é que se passa ali naqueles dias, mas a verdade é que são torturadas de tal forma que chegam a uma determinada altura em que convertem-se e assinam documentos a dizer que se converteram à lei islâmica. Mesmo para as que fugiram, a reversão ao cristianismo após a conversão ao Islão é praticamente impossível no Egito, não é? Sim. E mais, portanto, o castigo por se terem convertido, por se terem convertido ao Islão, se converterem novamente ao cristianismo, o castigo é a pena de morte. Portanto, é um castigo extremamente pesado e, portanto, são poucos os casos que isto acontece sempre com a pena de que pode estar em risco a própria vida das pessoas. É preciso lembrar aqui e informar que a Constituição está a ser revista no Egito, mas o Corão, a base da lei islâmica, continua a ser a inspiração desta Constituição. Portanto, não sabemos muito bem como é que vão ser os contornos desta nova Constituição, mas os contornos da lei islâmica continuam inscritos na sua essência. E, portanto, aqui, nesta Constituição, continua a dizer que qualquer pessoa pode ser condenada à morte se for houver estas reconversões ao cristianismo, ou se houver, por exemplo, como estou-me agora a recordar do caso do Paquistão, do caso famoso da Asia Bibi, da famosa lei da blasfémia, que existe e que também causa e provoca tantas vezes condenações à morte por crimes que não existem. Exato. De qualquer forma, há uma evolução positiva na nova Carta Constitucional que está a ser ultimada. O novo texto considera a liberdade de culto aos não-muçulmanos, judeus e cristãos, o que é um avanço significativo, embora limitado, face ao que existia no tempo da Irmandade Muçulmana. Mas voltemos aos casos de raptos de cristãos. Como é que a comunidade cristã tem reagido a estes casos de raptos de raparigas e, principalmente, como é que a Fundação AIS pode ajudar estes cristãos perseguidos? Uma das formas é esta que nós estamos aqui, a denunciar estes casos, dar a conhecer a situação, denunciar todas estas situações que têm havido. Isto porque os cristãos, efetivamente, são uma minoria e, sendo uma minoria, não tem quem os defenda, quem os proteja, quem os ajude nestas situações do dia-a-dia e, portanto, eles são vítimas, de facto, de uma violência cada vez maior, muitas vezes até ao extremo da morte, não é? Depois, temos também, a Fundação AIS tem estado a apoiar uma casa de apoio em que é a Casa da Virgem Mãe do Salvador, na Diocese de Minha, em que é um abrigo onde estas raparigas que foram sequestradas e que conseguiram fugir podem encontrar um apoio e também é um local onde muitas vezes as famílias enviam as jovens que estão em risco de serem raptadas. Portanto, é também uma forma de que temos de apoiar e estar junto da população, é dando apoio a estas casas de religiosos, de irmãs, que vão ajudando esta comunidade sofredora. Há alguns sinais de que esta situação de raptos e extorsões pode vir a ser alterada no futuro próximo? Sim, há até nos sinais de alguma melhoria. Para dar a informação que, de facto, no início do mês de fevereiro, agora muito recentemente, as forças de segurança egípcias realizaram uma ampla operação para denunciar e para destruírem uma célula terrorista que tinha por objetivo fazer estes sequestros. Portanto, isto é um sinal positivo já. Portanto, este desmantelamento de todas estas redes criminosas que existem e que atuam com este objetivo de sequestrar pessoas. E o bispo local, o bispo copta católico de Assiut, Dom Quirilos William, que já tinha denunciado esta angústia em que vivem os cristãos desta cidade, em que, de facto, há estes raptos e que é preciso denunciar. E, portanto, esta operação já é um tenue sinal de que alguma coisa pode mudar
e já é um sinal para quem vive desta forma de sequestros e faz isto uma prática regular, perceber que pode, entretanto, terminar e deixar de ser um crime impune que vai passando e que ninguém faz nada contra eles. Muito bem, eu tenho a certeza de que os nossos telespectadores estão sensibilizados em relação a esta matéria e provavelmente até quererão ajudar-nos, ajudar a Fundação AIS a ajudar esta comunidade cristã tão concretamente perseguida nesta matéria. Como é que poderão fazer isso? Uma das primeiras coisas que podem fazer é esta, portanto, depois nós estamos aqui a informar, não ficarem indiferentes. Não ficarem indiferentes e podemos atuar de algumas formas. Por exemplo, se quiserem saber ainda mais coisas sobre esta situação, não só no Egito, mas toda esta causa dos cristãos perseguidos, podem entrar em contacto connosco, para os nossos contactos, que passam em rodapé, e, portanto, nós teremos todo o gosto de enviar mais informação. Outra forma de ajudar é através da oração, através de uma oração em comunidade, por esta intenção dos cristãos perseguidos, de forma a levarmos o nosso conforto espiritual a quem está, de facto, a ultrapassar momentos difíceis. Outra forma é, depois de conhecer isto, dar a conhecer também aos seus amigos, à sua comunidade, partilhar esta informação para que cada vez mais seja uma informação mais conhecida por todos e de maior acesso a toda a população. Eu estou-me a recordar, porque há pouco foi aqui referido o caso da Asia Bibi, condenada injustamente pela blasfémia no Paquistão, e a questão da blasfémia é uma questão que está presente em toda esta história que nós temos estado aqui a falar, e a Asia Bibi, no Natal, escreveu uma carta ao Papa Francisco, em que ela, precisamente, falava e sublinhava a importância da oração na sua própria sobrevivência e na coragem com que ela tinha de continuar na prisão, não é? Eu acho que são esses testemunhos, como este da Asia Bibi que está a referir, que de facto nos mostram o poder da oração. Saber que esta mulher está presa injustamente, condenada à morte, e que sabe, que tem a certeza absoluta, nas cartas que escreve ao Papa, ela diz que tem a certeza absoluta que só está viva porque sabe que o Papa reza por ela e que existe uma comunidade internacional a rezar por ela, que lhe dá força para ela continuar, apesar de todas as dificuldades, saber que pode morrer amanhã, pode ser morta, que nunca está segura na sua pequena cela, mas saber que há alguém que está a rezar por ela tem-lhe dado força para ela continuar. Portanto, eu acho que é um testemunho extraordinário que nos chegou este Natal e que nos mostra efetivamente o poder que a oração tem. Pode-nos parecer pequenino, mas muitos juntos a rezar é de facto muito importante e é essencial neste caso, que muitas vezes nós não podemos fazer também muito mais do que isto, não é? Portanto, se não denunciar e rezar por estas intenções, por estas pessoas que são perseguidas. Exatamente, nessa carta a Asia Bibi acaba por nos dizer que, embora esteja só na cela, não está sozinha, porque temos a todos nós com ela nas nossas orações. A violência que é exercida sobre os cristãos no Egito é um assunto perturbador. O mundo parece fingir que não sabe, que nunca ouviu falar de nada, que desconhece. Até por causa disso, o sentimento de medo é cada vez maior entre os cristãos no Egito. Com esta história terrível dos sequestros que são exercidos sobre a comunidade cristã, muito particularmente sobre as raparigas que depois são forçadas a converterem-se ao Islão, chegamos ao fim do nosso programa. Até ao próximo Igreja no Mundo, se Deus quiser.